Eu vejo a vida melhor no futuro. Bem, se você vive no planeta Terra, você sabe completar e cantar os versos seguintes dessa canção. Das críticas à hipocrisia que insiste em nos rodear, à esperança por uma vida mais farta, essa canção icônica, Tempos Modernos, de um dos mais completos artistas brasileiros, o Lulu Santos, ela vaticinava também: eu vejo um novo começo de era. Desde que essa música ganhou o coração dos brasileiros, sempre que nós estivemos diante de um ano ou de um momento ruim, a gente cobra o Lulu. Como que a vida pode ter melhorado? Que novo começo de era é esse? Neste 2020 que se despede, nós vivemos a pandemia. 200 mil mortos em poucos meses. Uma pandemia que foi tratada com desleixo e negacionismo pelo Bolsonaro e o clã que o acompanha. Nós assistimos também às chamas na Amazônia e no Pantanal, os reiterados ataques de Bolsonaro à ciência e às instituições. Haverá muito o que reconstruir no momento em que esses tempos bolsonaristas terminarem. Nós vamos refletir hoje sobre outro momento grave da nossa história e como nós superamos o horror. Quando o Lulu gravou Tempos Modernos, o Brasil estava de joelhos. A ditadura militar governava há quase 2 décadas e o país estava engolido pela inflação descontrolada, rodando a 7% ao mês. Nós tínhamos uma dívida externa impagável, uma situação de descalabro fiscal e medo generalizado na sociedade por conta dos atos terroristas cometidos pelo próprio regime militar, como a bomba que explodiu no Rio Centro em 1981, logo antes do Lulu compor Tempos Modernos. Não havia naquele momento qualquer transparência sobre os atos do governo, que funcionava com 3 orçamentos, um para despesas gerais, outro para as estatais e um outro só monetário. Os estados eram governados por indicados do regime. Eles tinham orçamentos secretos, paralelos, financiados pelos diversos bancos regionais. Os níveis de educação dos brasileiros eram alarmantes e a rede de proteção social era efetivamente inexistente. A violência urbana era tamanha que mesmo a censura do regime sobre a imprensa não conseguia mais evitar as diversas reportagens sobre assaltos e sequestros nas grandes cidades brasileiras. Era essa a hipocrisia que insistia em nos rodear. Mas a vida realmente começou a melhorar. Quando o clipe de Tempos Modernos estreou no Fantástico, da Rede Globo, o país se reorganizava de baixo para cima, para dar um basta ao horror. Nós estávamos em agosto de 1982. Dali a algumas semanas, nas primeiras eleições democráticas para governadores depois de décadas de supressão, as brasileiras e os brasileiros votaram majoritariamente na oposição ao regime militar. O Tancredo venceu em Minas, o Brizola ganhou no Rio, o Franco Montoro ganhou em São Paulo, José Richa ganhou no Paraná. O senador Teotônio Vilela liderara a liberação dos presos políticos. Médicos sanitaristas se organizavam nacionalmente em um movimento que desembocaria dali a alguns anos no SUS. A Zilda Arnes organizava a Pastoral da Criança e a sociedade brasileira se organizava novamente em movimentos sociais, em organizações e em sindicatos. De repente, o país voltou a pulsar. Começamos a falar em políticas públicas. Pense nos transportes em Curitiba, na educação em tempo integral via os CIEPs no Rio, sob o Darcy Ribeiro. Pense na saúde universal. Nós começamos a falar em transparência. Os avanços foram extraordinários. Em 1986, o governo Sarney permitiu o voto dos analfabetos e pela primeira vez nós tivemos eleições genuinamente democráticas no Brasil. Todo mundo podia votar. A Constituição de 1988 encerrou formalmente o autoritarismo. Voltamos a ter eleições diretas para presidente da República. Uma ideia brilhante de 2 brasileiros,
o Pércio Arida e o André Lara Rezende, foi implementada por um conjunto de homens e mulheres entre 93 e 94. Era o Plano Real, que terminou com a hiperinflação no Brasil, que a gente não lembra, mas a gente sofreu muito com isso, herdado pelo regime militar. Ampliamos as matrículas do ensino básico, reformamos o Estado brasileiro com a emenda constitucional do Bresser Pereira, implementamos o bem-sucedido programa Bolsa Família, demarcamos territórios indígenas e nossa política ambiental ganhou o mais elevado reconhecimento da ONU, quando a Marina Silva, que foi ministra do Meio Ambiente, levou o Champions of the Earth. Nem tudo avançou a contento. É claro, a ruína institucional deixada pelos militares gerou uma pesada inércia de conivência, inclusive na classe política. O orçamento público ainda hoje é capturado por corporações mais fortes. Pense no judiciário. Nós tributamos de forma distorcida e regressiva. Ainda temos índices grotescos de saneamento básico pelo país. Ainda há flagrante discriminação racial. Nosso sistema prisional é enviesado contra jovens pardos e negros. Mulheres são discriminadas no mercado de trabalho e subrepresentadas na política. A lista é grande, nós conhecemos, mas é fato incontestável que houve sim um novo começo de era desde o momento em que o Lulu Santos gravou a maravilhosa Tempos Modernos. Os avanços civilizatórios no Brasil foram tremendos. São esses os avanços que devem ser lembrados agora que estamos novamente nas trevas. Bolsonaro quer fazer crer que nada funcionava. Ele está errado. Ele sempre esteve errado. A ditadura parecia eterna, mas ela acabou. O Trump parecia eterno, mas ele perdeu. Nós podemos vislumbrar novamente um novo começo de era. São esses os meus votos para o tempo que vai começar em 2021. Muito obrigado.